Lembro-me de estar na Antártica quando o comandante do navio Ari Rongel disse: Patrícia, pegue o binóculo e veja o que são aqueles pontinhos azuis na montanha, por favor. Ao olhar, vi que era o pessoal de um navio de turismo explorando os mesmos cenários que eu admirava à distância. Pouco tempo depois, cá estou, realizando outro sonho, prestes a embarcar no navio de luxo SH Vega, novamente rumo ao continente gelado. Mas desta vez a aventura começa aqui, no fim do mundo, em Ushuaia, a cidade que abre as portas para uma nova forma de conhecer a Antártica, com o turismo internacional. Olá. 6:30 al 10. Eu vi. Gracias. Meu passeio pela cidade começa cedo. Saio do hotel e atravesso a rua para o Passeio Artesanato. Logo me deparo com a Cápsula do Tempo. Este monumento guarda 6 vídeos sobre a região, apresentados em 1992, e mensagens dos habitantes da cidade que só serão abertas em 2492. É uma cápsula do tempo, um elo entre o presente e o futuro, deixando um pedacinho da história para as próximas gerações. Entro para conhecer a feirinha de artesanato, pequena, mas repleta de cores e sorrisos acolhedores. Artesãos, escultores e pintores exibem trabalhos que revelam um pedaço deste mundo distante. Sou atraída para uma banca onde uma senhora pinta uma tela que retrata o interior da Antártica. A paisagem na pintura me enche de encanto, reacendendo o meu desejo de explorar ainda mais esse continente gelado. A beleza da arte me toca e levo a pintura como lembrança, um pedaço do que ainda desejo viver. Saio com mais do que um presente, carrego uma inspiração para seguir minha jornada rumo ao desconhecido. O último ponto antes de chegar na Antártica é aqui o Ushuaia, a Cordilheira dos Andes. Ao meu lado, o Monte Martial e Olívia, que compõem esse cenário incrível. Acredita-se que o nome Ushuaia, palavra que se deriva do idioma xamã, dos índios existentes há vários séculos por aqui, significa Baía Profunda, uma provável referência à Baía de Lapataia, aqui na Cordilheira dos Andes. Fundada em 12 de outubro de 1884, Ushuaia é uma cidade acolhedora e envolvente, cercada por montanhas que revelam a força ancestral e a essência selvagem da Terra do Fogo. Sigo para o Museu do Fim do Mundo, inaugurado em 1979 em um prédio de 1915, uma das primeiras construções de pedra feitas por prisioneiros da penitenciária de Ushuaia. Museu do Fim do Mundo. É aqui que se guarda a história do povo xamana, da cidade e da fauna local dessa região. Olá! Tudo bem? Bom dia! Eu vou conhecer. Ao explorar o museu, sou recebida por exemplares empalhados da fauna local. As aves, focas e outros animais revelam a biodiversidade da Terra do Fogo. O
crio, o pequeno crustáceo essencial na cadeia alimentar marinha, por aqui é um destaque. Isso nos lembra da complexidade e interdependência da vida. Sou transportada para a era dos primeiros habitantes deste fim do mundo. O museu preserva relíquias do povo, como os instrumentos utilizados na época. Observa a figura esculpida da princesa Helena Frederica Augusta, que adornava a proa do navio Duquesa de Albany, naufragado na Terra do Fogo em 1893. Naquela época, os marinheiros acreditavam que figuras de proa afastavam maus espíritos. Esse museu é muito maior do que as suas pequenas paredes, porque ele salvaguarda a memória do povo local. O museu é dividido em 2 prédios, o que eu acabei de mostrar e sair de lá, e esse aqui. Olá! A antiga Casa do Governo, construída em 1886 e 1890, serviu como residência do governador e sede do Poder Legislativo. Destaca-se pela arquitetura clássica e importância histórica na cidade. Atualmente, o espaço abriga exposições sobre o desenvolvimento da região, destacando a cultura dos primeiros habitantes, a preservação do patrimônio local e as transformações trazidas pelas primeiras expedições europeias, oferecendo uma viagem no tempo que revela como o isolamento geográfico moldou o desenvolvimento único da cidade no fim do mundo. Praça das Malvinas. É aqui que o governo argentino ergueu o monumento Los Caídos, uma homenagem às pessoas que participaram da Guerra das Malvinas, Argentina e Reino Unido. Diante do muro com os nomes dos que perderam suas vidas na Guerra das Malvinas, sinto o peso de cada história interrompida, preservando suas memórias e nos lembrando do sacrifício em um momento difícil entre a Argentina e o Reino Unido. Rumo ao Parque Austral, fui convidada a viver uma experiência muito legal: andar de quadriciclo em meio à mata. Estamos no final do inverno e o terreno, repleto de lama, torna tudo ainda mais desafiador e emocionante. Esse passeio combina adrenalina e beleza natural, criando momentos únicos em um cenário de tirar o fôlego. Uma aventura feita sob medida para os aventureiros de plantão. Por aqui é contagiante. O lugar realmente me encanta e já sei que vou querer voltar. Aqui recebemos uma carga de energia positiva maravilhosa para chegarmos até a Antártica. Não deixe de colocar o Ushuaia, a Terra do Fogo, no seu itinerário de viagem.